Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Então, nesta noite eu vou falar sobre o impedimento para tornar-se um discípulo de Jesus. O impedimento, ou os impedimentos, pode ser também, para tornar-se um discípulo de Jesus. Então, querida igreja, eu acredito como pastor hoje, eu acredito que um dos grandes desafios que eu tenho, que os outros pastores têm, outros líderes das igrejas, é, na verdade, é o desafio de formação de um discípulo. Na verdade, quando falamos desse desafio, estamos a falar da nossa tarefa como pastores e líderes em formar um discípulo. Então, quando falamos na formação do discípulo, estamos a falar, na verdade, a oportunidade que uma pessoa tem para aprender debaixo da sua liderança. Então, quando a pessoa está disposta a aprender, sem dúvida nenhuma, essa pessoa fará parte da escola do discipulado. Quando falamos da escola do discipulado, não estamos a falar de uma sala de aulas onde você vai ter que levar as pessoas para treiná-los para ser discípulo. Não. É que o discipulado ele é feito de um por um. Isto é muito importante entender, um por um. Então, quando falamos da formação de um discípulo, estamos a falar exatamente num estudo da palavra usado para poder fazer discípulos. Isso é de um por um. Um por um. Não precisa ter uma sala de aulas para fazer isso, mas nós fazemos discipulado de uma forma completamente diferente, um por um. Então, estamos a falar de formação de um discípulo. Então, é um grande desafio. Desafio porque se as pessoas não estiverem prontas, se as pessoas não estiverem interessadas, na verdade, essas pessoas nunca serão formadas como um discípulo. Então, esta é a primeira coisa que vocês devem entender. Então, a outra coisa é o impedimento sobre o impedimento para se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, quando falamos de impedimento, estamos a falar exatamente pessoas que podem ter talvez acesso a uma abertura. Estamos a falar, por exemplo, de pessoas que têm acesso, têm aberturas ou têm oportunidades, mas elas não conseguem se tornar um discípulo. Uma coisa é não ter oportunidade de ser formado, outra coisa é ter todas as oportunidades de ser formado, mas nunca se tornar um discípulo. Então, quando é assim, uma das coisas que acontece é que essas pessoas não poderão ser discípulos na vida porque elas têm um impedimento. Então, esse também se torna um grande desafio para pastores e líderes. Preste atenção. Um grande desafio para pastores e líderes, porque na medida que você vai tentar criar oportunidade para a formação de um discípulo, de repente você não acha interesse nas pessoas. Então a pergunta é, o que vai ter que acontecer com essas pessoas se elas não se interessarem e lutarem para serem formados como verdadeiros discípulos de Jesus? É o seguinte, nós teremos pessoas nas igrejas que, na verdade, elas estarão num certo estágio, preste atenção, da conversão, mas que nunca vão ter que se tornar seguidores. São aquelas pessoas que quase, deixa eu usar essa linguagem, essas pessoas quase se tornaram seguidores, mas eles vivem recuando sempre. Mas a pergunta é, por que essas pessoas recuam? Porque elas veem alguma coisa. É isso que eu vou ter que trazer nesta noite. Vou falar sobre cinco impedimentos na vida de pessoas que não lhes tornam, na verdade, um verdadeiro discípulo. Então, isto é muito importante. Você já imaginou quase se tornar um discípulo, mas essas pessoas não conseguiram ser discípulo. Porque, veja, a palavra discípulo na Bíblia significa seguidor. Isso é que significa a palavra discípulo, seguidor. É por isso, se você estudar as Escrituras,
Esta palavra discípulo na Bíblia significa fazer pessoas convertidas a se tornarem seguidores de Cristo. Essa palavra converter significa aderir grupos, mas você pode fazer parte de grupos sem nunca seguir o conceito que o grupo tem. Isto é que é a verdade que muita gente precisa entender. É por isso que numa igreja é possível ter muitas pessoas ou muita gente dentro desta igreja onde pessoas nunca se tornaram discípulos. E por isso, quando falamos de discípulos, estamos a falar de seguidores de Jesus. Preste atenção que isso é muito importante, seguidor de Jesus. Mas você pode fazer talvez alguma pergunta aí onde você está, mas é possível estar na igreja sem seguir a Cristo? Com certeza, com certeza. Sabe por quê? Porque é possível estar no grupo, fazer parte de certos ambientes, sem ser realmente uma pessoa que está aderindo os conceitos dentro daquele grupo. É possível. Podemos falar de convivências, por exemplo. Tem pessoas que acreditam que a igreja é um lugar de convivência, mas as pessoas não sabem o que na verdade estão a seguir, não sabem. De repente você vai descobrir que essas pessoas nunca tiveram compromisso com Jesus. Sabe por quê? Quando falamos de seguir a Jesus, estamos a falar de uma vida de compromisso que traz certos resultados, são frutos. E esses frutos, muitas das vezes, são vistos de uma forma muito visível, porque é através das mudanças que acontecem nas pessoas que as pessoas chegam a acreditar que, afinal de contas, essas pessoas aderiram aos ensinamentos de Jesus. Tudo começa ali. Tudo começa ali. É por isso que, quando as pessoas não entendem sobre a formação de um discípulo ou sobre o discipulado, essas pessoas simplesmente farão parte daquilo que nós chamamos das convivências. E dentro dessas convivências, deixa eu falar para vocês, se as pessoas não ouviram o Evangelho, se essas pessoas não ouviram o Evangelho, de maneira nenhuma experimentarão uma conversão genuína para se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. Eu quero que vocês entendam nisso. Então, falei de duas coisas importantes. O desafio da formação de um discípulo para líderes, por exemplo, que muitas das vezes eles colocam a oportunidade, criam escolas de discipulado que não funcionam numa sala de aula, porque o discipulado é feito um por um. Ou você treina discipuladores, ou você se torna discipulador, mas na verdade todo discipulado é de um por um. Você discipula pessoas assim, de forma mais próxima. É assim que se faz discipulado. O discipulado não se faz no púlpito. Preste atenção. Ninguém consegue fazer discípulos a partir de púlpito. Não. É de pessoa para pessoa. Então, quando falamos de desafio de formação de um discípulo, estamos a falar sobre aquilo que os pastores, na verdade, devem fazer. Todo pastor, todo líder deve pensar nisso. A sua grande preocupação deve ser, como posso explicar? A sua grande preocupação como pastor, você precisa ter uma congregação de discípulos de Cristo. Isso é muito importante entender. Às vezes nós falhamos bastante, queridos irmãos, começamos a ter tendência de formar discípulos que são nossos seguidores. Não, você não pode formar pessoas que serão seus discípulos. Esta palavra muito usada hoje sobre pai na fé, às vezes é muito mal entendida, porque na verdade nós construímos relacionamentos horizontais e não vertical. É por isso que muita gente hoje se inspira mais nas pessoas do que em Deus. E o perigo de não entender sobre o discipulado, nós acabamos nos tornando discípulos de pessoas. É muito importante entender coisas como essas. Você precisa ser seguidor de Cristo. Essa palavra discípulo significa seguidor de Cristo. Então você deve seguir a Cristo, que isso é muito importante. Agora, quando falamos de impedimento para se tornar um discípulo, um verdadeiro discípulo, estou a referir aqui que quando existe uma oportunidade e as pessoas não ficam interessadas, então você vai notar que é um impedimento que faz com que essas pessoas se tornem, na verdade, verdadeiros discípulos de Jesus.
Por isso que hoje eu vou falar sobre impedimento para tornar-se um discípulo de Jesus. Então, vou falar sobre... bom, eu falei de 5, mas vou falar de 4 impedimentos. Mas antes vamos ler aqui algumas passagens bíblicas para ajudar os irmãos a entender, por favor. Vamos ler no livro de João, capítulo 6, o livro de João, capítulo 6, no versículo 60. O livro de João, capítulo 6, no versículo 60. Então, abra sua Bíblia e você será abençoado hoje. E depois dessa pregação, você vai ter que descobrir, na verdade, se é um discípulo de Cristo ou está numa fase de formação. Talvez você nunca chegou à consolidação. É muito importante pensar nisso. E se não houver discipulados, a igreja estará cheia de bebês, na verdade, cheia de bebês, pessoas que não sabem, na verdade, o que estão a fazer. E teremos pessoas e não discípulos, não se estão a entender? Isso é triste, não é? É triste. Então, vamos, por favor, ler as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 6, no versículo 60. Diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pôde ouvir? Sabendo, pois, em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaloso. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então, e se pudermos ler também um outro capítulo da Bíblia, que é Lucas, capítulo 9, no versículo 23. Lucas, capítulo 9, no versículo 23. A Bíblia, 23, 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, delas se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns até que venha o reino de Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, o primeiro impedimento para se tornar um discípulo de Jesus, o primeiro impedimento é um medo de mudanças. Deixa eu falar para vocês. Eu quero que vocês entendam que tudo que tem a ver com a palavra de Deus leva à mudança. Na verdade, não existe nenhuma parte da Bíblia que não fala sobre mudanças. Não existe. Então, a nossa vida com Deus começa com as grandes mudanças. Agora, quando você começa a pensar sobre mudanças, a primeira coisa que acontece dentro de si é um choque, porque se alguma coisa tem tendência de mudar, isso significa que você vai ter que fazer tudo por tudo para substituir aquilo que quer te mudar, para substituir aquilo que quer te mudar com aquilo que você não deve nunca mais viver, mas não pela vontade própria. Eu quero que vocês entendam, a palavra de Deus, quando ela é pregada para nós, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que ela traz é esse choque. Porque o que ela faz? Quando ela é pregada, quando começamos a entender, ali começa uma grande luta. A decisão de viver a vontade de Deus e também a vontade de deixar aquilo que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E por isso eu quero que vocês saibam que quando as pessoas
começam a ouvir a palavra de Deus. Então, o grande desafio que essas pessoas começam a enfrentar é o medo de mudança. É o medo. Por exemplo, por que muita gente não gosta da igreja? Estou a falar igreja no sentido assim, geral, a igreja de Cristo. Então, por que as pessoas não gostam da igreja? Por quê? Essas pessoas não gostam da igreja porque na consciência deles, eles sabem que a igreja apresenta uma imagem de mudanças. Na verdade, não é a igreja, é o evangelho que é pregado. Então, eles não conseguem ver o evangelho. O que eles veem? É a imagem da própria igreja. Então, a igreja para eles significa alguma coisa que vai mudar as suas vidas. Então, o maior impedimento para o discipulado, aliás, para se tornar um discípulo de Cristo, é o medo. É o medo. Então, dentro das igrejas, queridos irmãos, existem pessoas que na verdade nunca se tornaram discípulos, preste atenção, nunca se tornaram discípulos, mas estão lá. O que acontece com essas pessoas? Elas não mudam. Acabaram criando ou gerando hábitos, não sei se estão a entender, hábitos de, quer dizer, tentar disfarçarem-se, quer dizer, essas pessoas tentam se disfarçar perante toda a verdade que é pregada dentro da igreja. Faz de conta que ouvi, mas isso não pode mudar a minha vida. Então, faz de conta que eu ouvi, mas isso não pode mudar a minha vida. Faz de conta que eu ouvi, preste atenção, mas isso não pode mudar a minha vida. Eu ouvi a palavra de Deus, preste atenção, e esta palavra está contra aquilo que eu gosto de fazer. Mas faz de conta que eu ouvi, mas eu não aceito, eu não vou ceder, eu não vou deixar que essas palavras venham mudar a minha vida, porque eu gosto da maneira de viver. Então, as pessoas estão dentro das igrejas hoje a tentarem viver aquilo que lhes agrada. O que significa isso? Eles acreditam que as mudanças, ou se acontecer qualquer tipo de mudanças na vida deles, essas mudanças vão ter que comprometer alguma coisa. Principalmente quando as pessoas decidem viver no pecado. Então essas mudanças para elas comprometem qualquer coisa. Talvez vão ter que perder certas coisas que gostam de fazer, vão perder amigos, vão perder assim, aquela vida de muitas namoradas, vão perder muita coisa. Se roubava, vai deixar de roubar. Então, coisas como estas. Mas uma das coisas que, na verdade, eu gostaria que vocês entendessem é que todo o evangelho é a verdade. A verdade é como luz. Quando você está nas trevas, quando a luz começar a brilhar, as trevas desaparecem e todas as coisas que você não via como problema, você vai começar a ver. Onde há luz, você sabe que ali tem uma cobra, ali tem bichinhos, ali tem uma pedra para você não tropeçar. A luz ajuda você a ver. A verdade é a luz. Jesus é a luz. Então, todos nós, sem dúvida nenhuma, temos consciência sobre tudo o que nós fazemos. E não só, nós temos a nossa mente sabe o que presta e o que não presta. Nós sabemos, temos consciência sobre isso. Mas quando nós decidimos não ser, na verdade, discípulos para Jesus, o que nós fazemos? Nós negamos, nós rejeitamos aquilo que vem para nos mudar, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Eu disse para vocês, não são todas as pessoas que estão nas igrejas hoje são discípulos de Jesus. Não são. É por isso, as igrejas hoje, a igreja é como se fosse uma comunidade. As pessoas desfrutam do ambiente lá dentro. Eles convivem como pessoas que mais se relacionam. Isso é um relacionamento vertical, horizontal, mas o vertical está comprometido. O vertical, estamos a falar
do nosso relacionamento com Deus está comprometido. Então, você acredita que tem muita gente que tem medo de mudanças? E muitas das vezes, esse impedimento é tão visível dentro deles. É quando, às vezes, eles lutam contra algumas verdades. Essas pessoas lutam contra algumas verdades. Essas pessoas se opõem a uma verdade, se opõem àquilo que tem tendência de mudar as suas vidas. É por isso que muita gente até não tem coragem de conviver com os crentes fortes. Já imaginou? Eles evitam aqueles crentes que são fortes com medo de serem mudados. O que eles vão ter que fazer? Vão à procura de pessoas fracas que não representa qualquer tipo de mudanças para eles. Porque quando você anda com pessoas fortes, sem dúvida nenhuma, eles levarão você a experimentar mudanças. Mas quando você não quer mudar, você faz certas escolhas na vida. O tipo de amigos que você tem, lugares onde você vai para conviver, relacionamentos que você constrói, todas essas coisas, você vai ter que escolher de uma forma a definir o que você quer viver. Tem muita gente que evita estar no meio de pessoas que oram, senão vão começar a orar também. É isso aí. Então, o medo de mudanças, eles pensam que as mudanças vão poder lhes comprometer, mas veja só uma coisa, você não sabe que tipo de vantagens, você não sabe que tipo de benefício as mudanças trazem, porque a primeira coisa, você estará a viver para Jesus. Preste atenção, você estará a viver para Jesus. Você já imaginou? Porque você vai escolher viver para Ele. Agora veja só o que nós acabamos de ler aqui, no livro de Lucas capítulo 9, no versículo 23. Eu quero que os irmãos leiam outra vez. O livro de Lucas capítulo 9, no versículo 23, diz assim: e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você quer seguir a Jesus, tens que negar a si próprio, e carregar a sua cruz, e seguir a Jesus. Agora, deixa eu explicar para vocês sobre essa palavra discípulo. Sabe que esta palavra discípulo está ligado com a palavra disciplina. Na verdade, seguir a Jesus envolve a escolha, ou seguir a Jesus faz-nos escolher um certo estilo de vida, de disciplina. Preste atenção. De disciplina, que na verdade esse estilo de vida é chamado de uma nova conduta, uma nova forma de viver. Preste atenção, uma nova forma de viver. E por que entra a palavra disciplina? Aqui a palavra disciplina não tem nada a ver com chicote, não. É a dor que a gente, aliás, é sobre a dor que a gente, na verdade, tem por escolher viver por ele. É disciplina. É a dor. Sabe, queridos irmãos, ninguém experimenta mudanças se você não passar por disciplina. Ninguém experimenta mudança sem passar por uma dor. É por isso, deixa eu falar para vocês, diz a Bíblia que nós fomos crucificados juntamente com Cristo. Neste processo de discipulado, quando falamos na formação do discípulo, durante a nossa formação de discípulo, a primeira coisa que nós devemos conhecer de uma forma clara é a cruz. Preste atenção, é a cruz. Quando você começa a estudar sobre a cruz, ali você começa a entender sobre a crucificação. É muito importante entender isto, a crucificação. Vamos ler, por favor, mais uma vez a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 6. Livro de Romanos, capítulo 6. Quando você começa
a fazer parte da formação de um discípulo, na verdade, se você começar já a ser formado como um discípulo, a primeira coisa que deve aparecer na sua mente é a cruz. Aí você vai começar a entender sobre a crucificação. É por isso que a palavra disciplina está ligada à palavra discípulo. Uma escolha de conduta, uma pessoa que experimenta uma dor para poder mudar. Então, as mudanças trazem uma certa dor. É por isso que, se você estudar sobre disciplina ali, você vai começar a entender sobre a crucificação, a cruz, a crucificação. Diz a Bíblia, nós fomos crucificados juntamente com Cristo. O que você entende? Irmãos, nós passamos por um processo de disciplina para ser discípulo. Escolha de uma conduta que vale a pena, uma vida que vale a pena, mas que para trazer mudança é preciso dor, experimentar a dor. É por isso que pessoas quase se tornaram discípulos. Quase se tornaram discípulos. Estão dentro das igrejas, quase se tornaram discípulos, mas eles evitam essas mudanças. Eles não querem essas mudanças. Eles evitam essas mudanças. Querem viver assim como eles gostam de viver. São crentes carnais. São carnais. Sabe? A carne não faz bem. Ela destrói. A carne destrói a própria pessoa. Agora, veja só. O que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 6? Diz assim, vou ler. Vocês também vão acompanhar a leitura. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Desculpa. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Presta atenção. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós fomos batizados na sua morte. Isso que se chama se identificar com Jesus através da sua morte. Nós passamos por uma crucificação. Fomos crucificados juntamente com Cristo. Não é fácil viver uma vida crucificada para experimentar a ressurreição. Depois vou explicar para vocês sobre uma vida crucificada e uma vida ressurreta. De sorte, no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade da vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, graças a Deus, aqui está mais claro. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Então, quando falamos da formação de um discípulo, a primeira coisa que deve ser apresentada é a cruz. Jesus disse assim, se você não carregar a cruz, você não pode me seguir. Veja só, se você não carregar a sua cruz, você não pode ser o meu discípulo. Se você não se negar a si mesmo e carregar a cruz, você não pode ser discípulo de Jesus. Quando olhamos para a cruz, estamos a olhar exatamente pela disciplina. A crucificação significa, na verdade, mortificar. Presta atenção. O nosso homem velho, em outra palavra, o nosso homem velho, ele morre. Na medida que nós passamos pela crucificação, o que nós temos que entender é a mortificação do homem velho. O homem velho precisa morrer, que é o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? É a sua vontade carnal. Preste atenção, a sua vontade carnal. Isso deve morrer para você carregar a sua cruz, para se tornar discípulo de Jesus. Agora, neste processo da crucificação, aí, veja, está ligado com a palavra disciplina. Escolha de uma conduta através de uma dor. Então você passa pela crucificação. Agora veja uma coisa, não é fácil aceitar uma dor. É essa dor que pessoas não querem suportar. Alguém me fez uma pergunta, disse, apóstolo, ser crente é fácil?
Imagina isso. Alguém que fez uma pergunta: é fácil ser crente? Eu disse: depende de onde é que você está. Depende de onde é que você está. Se ser crente é fácil ou difícil, depende de onde você está. Agora, quando nós entramos no processo, estamos a falar de formação de um discípulo, no processo da crucificação, não é fácil. Deixa eu falar para vocês, não é fácil. Por quê? Essa disciplina toda, escolha de conduta, você vai sentir essa dor, se separar das suas próprias vontades, dá a entender? Se separar daquilo que na verdade te destrói, pecados e outro tipo de sentimentos que você desenvolve dentro de si que não tem nada a ver com Deus. Então, neste processo, isso na verdade traz uma dor, é a crucificação. Jesus foi crucificado na cruz. A cruz foi um lugar de muita dor. Então, é neste lugar onde muita gente não quer chegar. Essas pessoas não sofrem por causa da fé deles. Essas pessoas não estão preparadas para sofrer. Essas pessoas aqui não estão preparadas para sofrer. O tipo de sofrimento que eu quero que você entenda não é passar a fome. Não. Porque muita gente pensa o seguinte: não, sofrimento que se fala aqui é passar fome. Não. Que tipo de sofrimento? Esta é a grande pergunta. No processo da crucificação, na verdade, o sofrimento que um crente passa é aquele sofrimento, está a entender, onde você sofre por causa das escolhas que você tomou. Aí vem a rejeição, perseguição, está a entender? Deixa eu falar para vocês que muitos crentes hoje, por causa dessa escolha, a decisão que tomaram para escolher seguir a Cristo, se tornar verdadeiro discípulo, não crente aldrabão, crente falso que vem na igreja pintado de crente, mas lá fora vale tudo. Esse crente vale tudo, faz cerimônia, faz mambamba, faz tudo, vai no feitiço, tudo. Esse tipo de crentes não passa luta, não passa luta. Esses evitam o sofrimento, sabe por quê? Porque quer agradar toda a gente, quer agradar a todos. Não tem inimigos, não tem. Deixa eu falar para vocês, nós não temos como viver sem inimigos, queridos irmãos. Não temos, é impossível. Até os seus próprios pais poderão se tornar os seus próprios inimigos por causa das escolhas que você tomou. Isso é verdade. Então, o sofrimento aqui está aí. É a perseguição, por causa das suas escolhas. Na medida que você decidiu viver verdadeiramente para Jesus, você vai perder amigos, você vai ter, na verdade, grandes desafios. Pessoas vão te rejeitar. Estamos a falar de rejeição, perseguição. Todas essas coisas vão acontecer. Na verdade, o sofrimento aqui, a disciplina, significa isso. Crucificação. Você vai deixando tudo isso. Deixa eu falar para vocês que tem muita gente hoje que não estão preparados para seguir a Jesus. Não tem deixa eu falar a verdade para vocês. Existe cheio de falsos crentes que na verdade nunca se tornaram discípulos. Eles não têm inimigos, eles agradam a todos, queridos irmãos. Agradam a todos. Eles agradam a todos. Não estou a falar que você deve estar a usar alguns métodos para justificar as suas razões. Eu estou a falar da cruz de Cristo. Estou a falar de passar por lutas, rejeição e perseguição por causa da palavra de Deus. Não por você pensar ser um tipo de pessoa que você quer ser. Tá vendo? Tem gente assim arrogante que também sofre, sabe? A arrogância traz sofrimento, o orgulho também traz sofrimento, falta de submissão traz sofrimento. Há muita gente que caíram na marginalização por causa desse tipo de comportamento. Você não pode dizer que está a sofrer, quer dizer, como cristão, irmão, já estou a sofrer. Não, sofre por causa das suas escolhas. Isso envolve fé, não por causa do teu orgulho, por causa da tua arrogância, por causa de sua desobediência. Não, isso também vai trazer sofrimento, só que o sofrimento aqui é diferente.
É muito diferente. Então, preste atenção. Isso é só para ajudar alguns, porque tem muita gente que é menino mesmo, quer dizer, tem entendimento muito fraco, entendem coisas de forma muito errada. Coisas muito erradas. Uma vez conversei com alguém que diz que foi levado para a cadeia por causa do Evangelho. Foi levado para a cadeia por causa do Evangelho. Comecei a pensar. Prenderam a ele por causa do Evangelho? E mais tarde fui descobrir que, afinal de contas, não lhe prenderam por causa do Evangelho. Era malandro. Era malandro. Então, preste atenção. Por causa da nossa infantilidade, falta de maturidade, começamos a fazer colocação errada das coisas. Não sei se estão entendendo. Deixa eu esclarecer muito bem a vocês. Agora, o sofrimento que estou a falar aqui é de alguém sofrer por tomar algumas decisões corretas. Quero seguir a Cristo, por exemplo, já não faz mambamba, vocês não está aí nesse tipo de coisas. Não. Agora que eu estou a falar isso, alguém deve estar preocupado. Mas é verdade. Para nós vivermos para Jesus, temos que deixar de fazer isso. Tens que deixar de fazer isso. Esta vida que nós escolhemos, na verdade, vai levantar muitos inimigos. Aliás, esta vida que nós escolhemos vai atrair muitos inimigos. Se você quer ser um crente forte de verdade, você vai passar por luta. Você será odiado, você será rejeitado, você vai ter que sofrer por causa disso. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, o homem de Deus, este homem que eu admiro bastante, ele escreveu umas palavras, deixa procurar só para ajudar os irmãos. Então, Paulo, deixa-me procurar, queridos irmãos, só para ajudar a vocês. Quando falamos sobre ser discípulo, conhecer a Deus, viver para Ele, isso é algo incrível. Tem muita gente que ainda não conhece a Deus, queridos irmãos. Você não sabe o que está a seguir. É como aquela multidão que seguia Jesus só porque queria comer mais pães. Jesus multiplicou pães e peixe, então eles começaram a habituar toda hora a seguir a Jesus. Perguntavam, hoje ele vai multiplicar pães? E hoje não é dia de multiplicação. Ah, tá bom, eu vou para casa. Quando vocês ouvirem ele de novo a falar, quem tem fome aqui? Então me chamem, por favor. Só graças a Deus que não havia celulares naquele tempo. E você já imaginou? Se tivesse um celular, não imagina. Você nem imagina quantas pessoas podiam seguir a Jesus. Pessoas iam comunicando uns com os outros. Ele perguntou de novo aos seus discípulos, dê de comer, essas pessoas estão com fome. Ia mandar mensagem, corre, vem rápido. Hoje é dia de multiplicação dos pães. É isso que muitas das vezes acontece. Oh, meu Pai, conhecer a Deus. Temos que conhecer o nosso Pai. Temos que conhecer. Eu sei que essa passagem está no livro de Filipenses. Vamos abrir o livro de Filipenses, por favor. Livro de Filipenses. Eu vou achar esse versículo porque é muito importante. Nós temos que conhecer a Deus. Não posso ouvir um aleluia aí, porque nem sei quantas pessoas estão ali ligadas ao nosso culto, mas é uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Se você está sendo abençoado, por favor, se está sendo abençoado ali, diga um aleluia aqui na página da igreja. Diga aleluia na página da igreja, louvado seja Deus, se você está sendo abençoado ali. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui no livro de Filipenses. Eu vou encontrar o versículo agora, em nome de Jesus.
Aleluia. Louvado seja Deus. Então vão colocando amém, vão colocando aleluia se você está sendo abençoado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sim. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Vamos ler aqui no versículo 7. Capítulo 3, no versículo 7, diz assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Muito profundo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha só no versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça vem de Deus pela fé. Olha só no versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Mas que coisa linda! Para conhecê-lo. Ele diz assim, eu quero conhecer, vou abreviar. Eu quero conhecer mais a Cristo, conhecer os mistérios da sua morte, para eu ser participante do seu sofrimento. Sabe o que significa isso? Eu quero entender isso. Ele fala exatamente, está ligado à disciplina, está ligado à crucificação. É dali onde começa a verdadeira formação de um discípulo. Muita gente evita isso, queridos irmãos. Então, existe uma vida crucificada e existe uma vida ressurreta. Neste processo de crucificação, quando a gente consegue passar por essa transformação, aí vivemos uma vida ressurreta. No livro de Romanos capítulo 6, Paulo chama isso de andar em novidade da vida. É outra palavra, uma nova vida, uma vida ressurreta. Deixa eu explicar como é que funciona isso. No processo de crucificação, tem aquela dor, às vezes o medo vem, você tenta fugir, a exigência das mudanças, você tenta voltar para trás, vai para frente, você começa a pensar, isso vai me comprometer, o que será dos meus amigos, o que será dos negócios que eu faço, o que será... Você começa a vence, na verdade, sem importar a rejeição, o ódio e todas essas coisas. E você vai vivendo com muita alegria. É por isso que muitas das vezes eu digo assim, não precisamos de fugir dos lugares de guerra, mas nós vamos viver nos mesmos lugares, vencendo as guerras. Jesus nunca prometeu que ia tirar os seus filhos, ia tirar a igreja para estar livre dos lugares de tentação. Jesus sempre ensinou que nós, como igreja, vamos viver nesses lugares vencendo a tentação. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Você já imaginou isso? Tenham bom ânimo. Ânimo onde? Alegria onde? Alegria na tribulação, alegria na perseguição, alegria na vingança, alegria exatamente no momento em que as pessoas tentam fazer tanta coisa errada contra ti.
tu vais saber viver tão feliz nesses ambientes todos. É por isso, aí está a nossa vitória. Aí está a nossa vitória. Mas quando você está num processo de crucificação, você chora, grita. É por isso que, dando resposta às pessoas que sempre me perguntam se é difícil ou fácil ser cristão, depende de onde você está. Se você está a passar por um processo de crucificação, vai doer, você vai pensar em desistir. É por isso que muitas vezes as pessoas entram na igreja e dizem assim, o que eles estão a falar? Que ter 2 mulheres é pecado? Eu não vou ficar nesta igreja, eu vou sair. Eu quero ter 2 mulheres. Está a imaginar? Eles saem porque quase se tornaram discípulos, mas não queriam se negar a si próprio, está a entender? Eles não queriam perder nada. Uma vida sem disciplina não faz você um discípulo. Agora, como é que vamos viver em Cristo? É que vamos viver segundo as suas vontades. Vai doer, mas quando você experimentar a ressurreição, é que a sua vontade não colabora com esses males. É que você tem uma vontade redimida. Essa vontade se inclina para as coisas do Espírito, não as coisas da carne. Sabe, hoje, falando de desafio sobre a formação de um discípulo, não é verdade, isso é sério. Os pastores precisam orar muito, porque se você colocar uma escola de discipulado, não precisa sala de aula, se você começar a lidar com pessoas um por um, tratar de muitos problemas que eles têm, você vai ter grande desafio. E tem pessoas que não vão chegar até lá porque estão cheios de impedimento, como este primeiro impedimento, por exemplo, o medo. Estão cheios de medo, Estão cheios de medo. Aleluia, cheio de medo. Vou rapidamente para terminar, ainda estou no ponto 1, queridos irmãos. Há muita riqueza de glória na palavra de Deus. Isso tudo é para nós. Só estou no ponto 1, ainda não fui para o ponto 2, tem mais 3. Deixa eu falar para vocês. Medos de mudança. Quando lhes são apresentadas exigências de mudança. Mortificar a carne e viver uma vida ressurreta. É isso que você precisa fazer. Número 2. Essas pessoas que têm impedimentos para se tornar discípulo de Jesus, o segundo impedimento é que essas pessoas aqui têm certos problemas em ter seguidores na vida. Não querer ser um seguidor. Aliás, essas pessoas aqui têm um impedimento. Qual é o impedimento delas? Não querer ser um seguidor. Um seguidor. Sabe, neste mundo todos nós devemos ser seguidores. Seguidores. Aliás, neste mundo as pessoas são seguidores de alguma coisa. É verdade. Sem você saber, você está a seguir alguma coisa. Sabia disso? Você está a seguir alguma coisa. Se você não está a seguir a Jesus, você está a seguir alguma coisa. Todas as pessoas seguem alguma coisa. Eles são seguidores de alguma coisa. Você já pensou nisso? Você é seguidor de alguma coisa. Mas por que as pessoas têm este tipo de atitude como impedimento? Não querer ser seguidores. Sabe por quê? É o seguinte, essas pessoas odeiam, sem dúvida nenhuma, o senhorio de Jesus. Quando lhes são apresentada uma verdade que apresenta a vontade daqueles a quem eles devem seguir, aí problemas começam. Mas esse é um grande defeito dos seres humanos. É por isso, muitas das vezes, certas palavras se tornam comum nas pessoas. Comum nas pessoas. Por exemplo, o que você tem a ver com a minha vida? É isso que as pessoas dizem. Mas vou dizer para vocês uma coisa. Se você não segue a Jesus, você está seguindo a qualquer coisa. Você é seguidor de alguma coisa. Agora, o que você segue que determina suas atitudes? Isso é verdade. Aquilo que você segue é que determina as suas atitudes. Eu não sei se você está a seguir pessoas, eu não sei se você está a seguir certas ideias, eu não sei se você descobriu um certo conceito contrário à vontade de Deus,
Tem muita gente que são seguidores de certas doutrinas, como de comunismo, ou doutrinas da feitiçaria, ou qualquer outro tipo de coisa. Você é seguidor dessas coisas todas. Agora, isso é que determina as suas atitudes. O que você, na verdade, faz. Os seus comportamentos dependem muito daquilo que você segue. Isto é verdade. Depende muito daquilo que você segue. Que muitas das vezes as pessoas começam a seguir coisas que talvez não estão a entender. Quer dizer, às vezes eles são seguidores da sua própria mente, a sua forma de pensar. E se torna muito difícil na vida. Eles se tornam difíceis mesmo, difíceis. Eles acreditam mais em si mesmo. Por exemplo, deixa dar um exemplo. Você já viu pessoas difíceis, muito difíceis? Você já lidou com pessoas muito difíceis que você acabou pensando assim, mas o que essas pessoas estão seguindo? Talvez a sua forma de pensar. A nossa mente pode construir fortalezas, mas fortalezas muito perigosas. Fortalezas muito perigosas. Alguém uma vez veio ao meu encontro e disse as seguintes palavras: eu vou estudar, eu vou me formar, depois de me formar, vocês vão de ver. Você já imaginou isso? Uma pessoa falar isso. Eu vou estudar, eu vou me formar, depois de eu me formar, vocês vão de ver. Essa pessoa criou uma fortaleza dentro da sua própria mente. Sabe o que era isso? Vingança. Vingança, porque acreditou que na vida sofreu e as pessoas em sua volta não puderam ajudar. Então pensou, se caso conseguisse alcançar o êxito, se tornar um dia doutor, e que ia se vingar. Agora, sabe o que... Quando eu vi isso, eu disse, não, esta pessoa é tão perigosa. Às vezes não chega de ser perigoso para as outras pessoas, não. Que essas pessoas se tornam mais perigosos para eles mesmos. Porque o que vai acontecer? A pessoa vai se vingar. E depois veja só como é que esse tipo de vingança manifesta. Faz as pessoas se tornar rude, difícil, coração duro, orgulhoso, porque vai se inspirar naquele tipo de conquista. Mas hoje, para você influenciar pessoas, você precisa ser uma pessoa muito simples. Muito simples. É por isso que eu acabei de explicar aqui, que muita gente pensam que estão a sofrer por causa do tipo de escolha. Aliás, eles pensam que estão a sofrer por causa ou por ter escolhido, estão a sofrer por ter escolhido a fé. Mas você vai poder entender que não existe nada sobre fé dentro deles. Eles estão a sofrer por causa do comportamento deles. Estão a sofrer por causa do comportamento deles. Como é que uma pessoa cheia de arrogância, orgulhoso, soberbo, todas essas coisas, o que você espera? O que você espera ter esse tipo de comportamento diante das pessoas? Cai na marginalização. É isso que acontece. E nós não podemos tentar disfarçar, dizer não, é por causa de fé. Fé edifica. Isso edifica. Está cheio de bebês nas igrejas, queridos irmãos, que na verdade estão cheios de impedimento, deveriam estar na escola de formação do discipulado. Aceitar ser moldado, aceitar mudar, porque essas mudanças vão trazer grandes resultados na vida, grandes resultados. Mudanças vão poder preparar caminhos para você construir
aquilo que se chama da tua visão sobre as pessoas. Em outras palavras, quando uma pessoa muda, você cria acessos de bênção. Isso é muito importante. É dali onde muitas outras leis começam a ser conhecidas, como a lei de protocolo. Uma vez eu preguei aqui na igreja sobre as leis de protocolo. José era um homem muito sábio. Quando chegou a informação na cadeia onde ele estava, que ele estava sendo preparado, aliás, estava sendo chamado, preste atenção, José estava sendo chamado, por quê? Por Faraó, rei do Egito, porque ele teve sonhos e ninguém conseguiu interpretar sonhos, e alguém falou de José, que este hebreu, que é estrangeiro, na verdade, no Egito, que este homem ali tinha dons para interpretar sonhos. Então o rei disse assim, manda chamá-lo, traga o José para cá. Naquele tempo, escuta a igreja, os egípcios odiavam as barbas. Hoje eles têm barbas de quase 30 centímetros. Agora presta atenção. Naquele tempo odiavam as barbas. Quando informaram a José, escuta, os hebreus criavam barbas. Já imaginou isso? Mas os egípcios odiavam as barbas. Sabe o que disseram para José? O rei te chama, mas escuta uma coisa, corta as suas barbas. Mudanças criam acessos. Acessos para a sua prosperidade, acessos para a sua promoção, acessos para grandes coisas na vida. Mudanças criam acessos. Sabe o que José fez? Cortou suas barbas. Ele deveria ter pensado assim como você pensa. O que é? Eu interpreto sonho. Afinal de contas, não é o sonho que ele quer, não é a revelação. Não, que ele se dane por ali, porque eu vou com as minhas barbas. Ele vai ter que me atender com as minhas barbas, porque eu sou bisneto de Abrão. Olha aí. Ele não fez isso. Cortou as suas barbas, criando acesso, porque ele sabia que a sua mudança ia criar um acesso de bênção. Não se tornou governador. Tornou-se governador, irmão José. Agora preste atenção. Tem muita gente ali, querido irmão, difíceis de mudar. Eles não criam acessos de bênção na vida. Eles têm muito impedimento. Tem muito impedimento. Infelizmente, é a maturidade que nos ajuda a discernir. Quando a gente não tem maturidade, a gente pensa que está fazendo coisas corretas. Estou a falar demais, mas é para edificar. Número 3. Número 2, lembra-se? Não quer serem seguidores. Não segue nada, não segue princípios, não segue nada. Tudo que lhes é apresentado para seguir, eles não aceitam. Não aceitam nada. Não são maleáveis, não se quebram. Número 3, acredita que a verdade compromete. É bom afastar-se dela e não querer viver uma vida de disciplina. Essas pessoas aqui, número 3, acreditam que a verdade compromete. Tem muita gente que não quer ouvir a verdade, porque eles sabem que a verdade vai mudar a eles e eles vão se comprometer. Em outra palavra, vão ter que assumir o que a verdade diz. Então, para eu não entrar nessa, não quero ouvir o que eles falam. Vou desligar, vou embora. Vou conversar com os meus amigos. É por isso que muitos de vocês não têm paixão pelo Evangelho. Não têm paixão pela verdade. Não ama a verdade. Não ama. Gosta muito de conviver com mentirosos, pessoas falsas. Gosta muito de conviver com pessoas que falam coisas que não prestam, gosta muito de conviver com malandros. Não se está entendendo? É isso aí. É sua escolha, mas isso vai determinar as suas atitudes e a sua maneira de viver. É isso aí. Mas nós carregamos a nossa cruz para viver em Cristo. Número 4 e último. Medo de perder o mundo. Essas pessoas têm medo de perder o mundo, por isso que não podem ser discípulos. Tem medo de perder o mundo. É por isso hoje, deixa eu falar para vocês.
o evangelho está sendo adaptado a essas pessoas. Isso é triste. Existe um grupo de pessoas que hoje entram nas igrejas, que são mundanos, mas que não entram para ser transformados, não. Essas pessoas entram para conviver dentro das igrejas, são mundanos. E há muitos pastores e líderes, profetas e apóstolos, sabe o que eles fazem? Eles procuram o evangelho, procuram o evangelho que se adapta à conduta dessas pessoas. E por isso hoje você consegue ouvir coisas muito estranhas. Há muito tempo você ouvia que certas coisas eram pecado, mas hoje já não se fala mais de pecado. É como se tivesse a mudar a rótula de uma garrafa. Eu tenho uma garrafa, não estou a fazer publicidade, não, a Vumba não me paga para isso. Mas, está aqui, tenho água Vumba aqui. Isso chama-se rótulo da garrafa. Está escrito Vumba. Sabe o que fazem? Põe Nipa lá dentro e o rótulo continua. Vumba. É isso que está acontecendo. Mudamos o rótulo da garrafa, mas o que está lá dentro é diferente. Então, as pessoas procuram procuram um tipo de evangelho que se adapta à conduta dessas pessoas. Vou dizer por quê. Porque as pessoas têm medo de perder pessoas. Você, pastor, que está a me ouvir, você um dia vai ter que prestar conta diante de Deus, porque você deixou de pregar a verdade. Está a tentar trazer um evangelho falso que se adapta à conduta dessas pessoas, para não perder. Porque hoje, por exemplo, deixa eu falar para vocês, eu vou falar a verdade para vocês. Uma igreja que prega a verdade traz um grande desafio para as pessoas. Deixa eu falar para vocês. E as pessoas de hoje já não querem ouvir mais a verdade, por causa do mundanismo. Querem uma igreja que prega o seguinte: irmãos, beber não é pecado. Beber não é pecado? Beber não é pecado mesmo? Você conhece a palavra de Deus? Beber não é pecado? Então tem medo de perder membros, tem medo de perder. Aliás, você tem medo de perder bêbados? Se você tiver bêbados dentro da sua igreja, e você tem medo de perder bêbados, porque já não tem crentes, não tem discípulos na sua igreja. Então tem medo de perder bêbados, não discípulos, porque os discípulos permanecem, são seguidores de Cristo. As pessoas têm medo. Por que têm medo? Afinal de contas, você tem medo de perder bêbados, tem medo de perder malandros, tem medo de perder pessoas que não temem a Deus. Muita gente pensa que estão a perder discípulos. Não, discípulos não se perdem. Estão lá, os filhos permanecem na casa. Eu quero que vocês saibam disso. Então, pessoas têm medo de perder bêbados. Aliás, a única coisa que eles têm medo é perder dinheiro. Viu o que eu disse? É perder dinheiro. Não tem medo de perder pessoas, não. Tem medo de perder dinheiro. Desculpa, não estou a falar mal, mas estou a falar a verdade. Talvez pode ficar também irritado com isso, se ofender com isso. Acabei de falar agora que alguns discípulos de Jesus se ofenderam também quando Jesus estava a ensinar. E deixaram Jesus, foram embora. Agora, preste atenção. Sempre que você pregar a verdade, a imagem de mudança virá sobre as pessoas. Quem poderá permanecer, a não ser aqueles que carregam a cruz? Vamos lá ler aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse. Aleluia. Apocalipse. Diz assim, no capítulo 22, no versículo 13: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. São abençoados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha só, entrar na cidade pelas portas. Estamos a falar do futuro. Você está entendendo? Agora veja só no versículo de 15: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e cometa mentira. Eu, Jesus, virei e meu anjo
Desculpa, e eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Ok, vou no outro versículo, Gálatas capítulo 5. Vamos lá ler aqui Gálatas capítulo 5. Louvado seja Deus. Então, diz assim a Bíblia. Então, essas coisas todas são verdades que devem ser ouvidas. Isso cria um choque, sim, porque você vai deixar de fazer certas coisas que você fazia antes. Está vendo? O Evangelho apresenta a imagem de mudança. Gálatas capítulo 5, vamos ler alguns versículos aqui. No versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, ou você cala, não fala sobre o pecado e consente, ou você prepara discípulos. É isso aí. Ou você pensa na formação do discípulo e ter certeza que as pessoas que estão na igreja, onde você dirige, são discípulos. São discípulos. Quero agradecer a Deus, porque já estou a terminar agora. Então vamos ter a nossa ceia, mas antes disso eu gostaria de orar por vocês. Esse é o grande desafio nos dias em que nós estamos, porque há muitos impedimentos para as pessoas se tornarem discípulos de Jesus. Na verdade, essas pessoas já estão a descobrir agora que não podem viver uma vida ressurreta, porque tem muita coisa que lhes compromete. Carrega a sua cruz, nega-se a si mesmo. Esta é a forma bíblica de seguir a Jesus. Muita gente prega um certo tipo de evangelho que diz assim: tu tens que vir assim como tu és. Sim, venha como você é, mas para ser transformado. Não, Deus não olha mais para as falhas que você comete, porque Deus não julga você. Deus é amor. Mas tá bom, por que Ele fez inferno então? Tem pessoas que estão a camuflar sua consciência. Assunto é sério. Pecador é pecador e pessoa salva é salvo. Nós não temos que andar a pregar um evangelho que se adapta a uma certa conduta. Não sei se estão entendendo, uma certa conduta. Então, se você já não fala mais sobre pecado, bom, está consentindo também. É muito importante. Agora, preste atenção, pregar sobre o pecado significa formar, faz parte da formação de caráter do cristão, é falar sobre o discipulado, é formar um discípulo, na verdade, um seguidor de Cristo, uma pessoa que tem consciência pura sobre as verdades de Deus. É isso aí. Todo pastor deve se preocupar, assim como o médico se preocupa quando tem doentes na enfermaria. Preste atenção, todo médico está sempre preocupado, correndo de um lado para o outro, carregar seringa, trazer soro, Então, todo pastor também deve se preocupar, pegar a Bíblia, discipular pessoas e tentar corrigir algumas coisas que não estão muito bem. Tome muito cuidado com isso. O pastor precisa se preocupar. Você não pode ter crentes na igreja que não querem ser aconselhados, que não querem ser ajudados, que não querem ser demonstrados. Se não são crentes. Aliás, estarão lá, vamos lá supor que estão na rede, né? O pescador está puxando a rede para a margem. Então tem tudo aí, tinguiringue, buindi, mage, malola, mage, bagre, peixe-pedra, garopa, está tudo lá. Mas quando chegar o fim, ele vai ter que escolher. Talvez vamos pensar assim, deixar tudo crescer junto, né, queridos? Mas você tem oportunidades hoje. Você teve e está tendo oportunidades para você entrar na escola de discipulado. O que significa isso? Aceita ser discípulo. Aceita morrer para si mesmo e viver para Cristo. Aceita sofrer. Não estou a falar sofrer de fome, não. Rejeição,
todas essas coisas, perseguição, calúnia, muita coisa. Mas quando nós começamos a viver uma vida ressurreta, olha só que grande vitória. Tudo se torna leve. Tem pessoas que já não choram. Há muito tempo, quando alguém falava mal de ti, chorava e dizia assim: eu não vou mais para a igreja. Alguns irmãos me trataram mal. Agora que ressuscitou, não é nada, esse Deus, eu perdoo a eles. Está a ver a vida? Como é que... Está a ver o que Deus faz? Há muito tempo, quando as pessoas olhavam para você, se sentia mal. E diziam: já não vou mais para o culto. O que estão a ver em mim? Cheio de preconceito. Está na fase de crucificação. Ressuscita, por favor, para que isso tudo esteja leve. Leve, para que tudo seja leve para você. Que as pessoas falem mal de você, não importa. Que as pessoas tentam te odiar, não importa. Tentam se vingar de si, não importa. Se as pessoas começarem a rejeitar, não importa. Porque eu sei que um dia vou para o céu e esses todos vão ficar. Escuta uma coisa, faça isso. Agora, quer agradar a todos? Estando na igreja, agradando a todos. Agradando a todos. Diz para seu filho: vai comprar nipa, tio já chegou. Pastor não está a ver. Você? Mas como, irmão? Vai embebedar alguém que vai perder juízo, depois vai para casa, bate a esposa. Você não pode vender o que causa problemas. Não pode. Alguém fez pergunta: apóstolo, pode um crente abrir bar e vender bebida? Mas está bom. Você está a vender coisas que está a destruir pessoas, está a destruir lares lá fora, porque quando uma pessoa bebe... O que está escrito na Bíblia? O vinho tira a ideia. Muita gente cometeram crimes estando bêbados, porque já não sabia o que estavam a fazer. Então você vai ter que vender coisas que destroem pessoas. Para quê? Não tem outro negócio, meu querido irmão? Se for assim, essa igreja não presta para mim, vou na católica. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Lá na católica deixa tudo acontecer, né? Tá bom, vai lá. Não estou a falar mal de ninguém. Não estou a falar de nenhuma igreja mal, mas é isso aí. Mas eu sou católico. É que você não pode defender a igreja. Defenda a cruz, querido. Seja discípulo de Cristo. Você não está a seguir a igreja. A igreja é uma comunidade. Pessoas convivem. Tem muita gente que convive junto. Muitos deles não têm nem compromisso com Deus. Vamos orar, porque eu sei que o Espírito de Deus vai continuar a tocar muita gente e falar com eles em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Levante as suas mãos ali onde você está e vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer nesta noite por essa palavra. Meu Pai, o Senhor nos chamou e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos enviaste para pregar o Evangelho, sem importar nas consequências, porque sabemos que o Senhor nos libertou. Deste-nos uma vida ressurreta. Diz a tua palavra: tereis muitas aflições neste mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, queremos andar na tua presença, carregar a nossa cruz. Ajuda-nos a sermos verdadeiros discípulos, viver uma vida de compromisso diante da tua presença. Agora, Senhor, eu sei que muita gente ouviram a tua palavra. Talvez alguns tentaram ser discípulos e não conseguiram. Estão lutando até hoje. Pararam na fase da vida crucificada. Nós temos exemplos, como a tua palavra diz, que tem coisas que foram escritas e que permanecem escritas na tua palavra para o nosso exemplo. Como esposa de Lote, que depois de receber um aviso da parte do Senhor, saia da cidade e não olhe para trás. Mas ela não conseguiu resistir o que ela vivia, o que ela deixou para trás. Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal em Sodoma e Gomorra. Deus, desperta o teu povo para que possam viver uma vida cristã
com compromisso para conhecer mais o Senhor, sem importar as consequências, sem importar o sofrimento, porque não se compara a glória que virá com tudo que a gente passa nesse tempo presente. Ajuda-nos a ser fortes, ajuda-nos a caminhar e nunca perder a fé. A tua palavra diz: nos últimos dias a fé de muitos esfriará. Deus, assegura-nos, guarda-nos, proteja-nos. Não queremos perder a fé, não queremos que a nossa fé caia e o amor que venha esfriar. Nós queremos viver segundo a tua palavra. Nos ajuda a sermos fortes. Em nome de Jesus Cristo. Livra-nos de todas as tentações e restaura aqueles que nesta noite estão ligados a nós a partir desse estúdio da Rádio Trombeta na cidade da Beira. Restaura a fé deles, restaura o amor deles, continua a levantá-los para que sejam guerreiros de verdade. Em nome de Jesus, salva as suas vidas, livra-os, Senhor, de todo o mal. Toda ligação com o mal seja quebrado. Como tu disseste para Saul, destrói os amalequitas, e Saul não destruiu a todos. Que entendam que aquilo que eles não destruir, isto mesmo os destruirá. Ajuda-nos a destruir os amalequitas que se levanta para comprometer o nosso destino, em nome de Jesus Cristo. Pai, venha libertar as pessoas, venha tocar, liberta mentes amarradas, quebrataduras, correntes de pecados, em nome de Jesus, sejam quebrados. Toca esta mulher que está aí gemendo debaixo da tua presença, sob a influência do teu Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor está quebrantando o coração desta mulher, que hoje está a reconhecer que é necessário vencer na vida. Oh Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer nesta noite, porque eu sei que para ti nada é impossível, meu Deus. Queremos cear com